Então, bora começar trazendo as informações sobre o seu clube do coração, começando com o Corinthians, porque sempre tem um entretenimento, né? E ontem foi um dia longo para quem cobre a equipe do Corinthians, então, meu caro Luiz Fabiani, já traga o que aconteceu no Timão nessas últimas 24 horas. Bora lá, Soler. Vamos começar em ordem cronológica. Como já estava marcado desde o último domingo, protesto dos Gaviões da Fiel ocorreu ontem por volta das 7h10 da noite em frente à sede social do clube, no Parque São Jorge, uma concentração acima da média para protestos do tipo e direcionado a toda a classe política do Corinthians, não tinha um foco específico. Claro, foram citados André Sanches e Duílio Monteiro Alves, ex-presidentes do clube, sobretudo pelas notícias referentes à utilização do cartão corporativo do Corinthians para gastos pessoais, foram mencionados até mesmo um remédio gigante como referência a uma das compras realizadas nesse cartão marcou presença por ali. Algumas imagens fortes, como esses dirigentes em manequins sendo colocados em caixões, depois pegando fogo, mas foi o limite da violência, né? Não ocorreu nada de vandalismo. O combinado com a tropa do choque foi bem claro e que ali eles estavam para protestar contra essas figuras e não atrapalhar também o trabalho da polícia. Então nenhum ato de vandalismo, nenhuma confusão, nenhuma briga, mas imagens fortes como essas que mencionei. Chama atenção também que a Gaviões da Fiel, embora tenha apoiado Augusto Melo nas eleições de 2023 para se tornar presidente do Corinthians, não há mais relação. Ontem o posicionamento foi muito claro de que no dia 9 de agosto, data da Assembleia Geral dos Associados do Corinthians, seria dever do conselheiro votar favoravelmente ao afastamento em definitivo de Augusto Melo. Ele que vinha crescendo nessas perspectivas eleitorais, mas tornando-se réu no caso Vaidbet junto aos demais indiciados. Claro que a popularidade cai um pouco e um protesto da dimensão desse de ontem também influencia e muito no voto dos conselheiros. Já a gente fala um pouco sobre futebol. O Corinthians entra em campo amanhã contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, inclusive está embarcando daqui a pouco rumo à capital fluminense. Mas a principal notícia é que durante o protesto, talvez estrategicamente, o clube confirmou a renovação contratual do atacante Yuri Alberto. Ele que tinha vínculo com o Corinthians até janeiro de 2027, estende até julho de 2030. Tem mais um tempinho aí vestindo a camisa do Corinthians, o Yuri Alberto. Multa rescisória, motivo de preocupação para muita gente. 500 milhões de reais para clubes brasileiros e 100 milhões de euros para o mercado estrangeiro. Yuri Alberto segue no Corinthians, portanto, isso também dá maior segurança para o clube quando receber assédio de clubes de fora pelo camisa 9, algo que é bastante frequente. Os números são muito bons. O Yuri Alberto é o maior artilheiro do Corinthians neste século, o maior artilheiro da Neoquímica Arena desde sua construção e o principal goleador do Corinthians nesta temporada. São 13 gols marcados e amanhã está de volta, ao menos no banco de reservas. E vai também na contramão do desejo do empresário dele, né? Que sempre diz publicamente que queria negociar o Yuri Alberto. E a todo momento, quando tinha a necessidade de falar, ele fala, o Yuri pode ir embora, hein? O Yuri vai embora. Exato. Então vai na contramão do desejo de quem teoricamente cuida ou deveria cuidar da carreira dele, né? E o Corinthians não recebeu nenhuma proposta de grande porte pelo Yuri Alberto, mas ele tinha o nome dele oferecido aos grandes clubes da Europa a todo momento, entre eles a Inter de Milão, que tem um ataque muito bem estabelecido com o Thuram e com o Lautaro, mas ainda assim o Yuri estaria nesse perfil por ser um jogador um pouco mais jovem. Acontece que nada avançou, não chegou proposta para o Corinthians. A única oferta que chegou ao Corinthians, de fato, foi em julho de 2024, mas talvez a proposta mais ridícula que eu já tenha visto no futebol. Foi do Southampton, da Inglaterra, oferecendo 1 ano de empréstimo do Yuri Alberto, com o Corinthians pagando os salários. O Southampton pagaria 3 milhões de euros pela assinatura do empréstimo ao Corinthians, mas o Corinthians tendo que arcar com os salários, e com uma opção de compra de 17 milhões de euros. Então o Corinthians poderia mandar ele para a Inglaterra, ele ficar 1 ano jogando lá com o Corinthians pagando e no final os caras devolverem, né? Então nada que chegou ao Corinthians convenceu ao clube. Lembrando que o Corinthians tem 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto, então vai ser difícil uma operação que compense financeiramente você perder talvez seu principal jogador e lucrar só metade do valor da venda. E pro jogo de amanhã você já disse que relacionado ele será. E o que dá para esperar então desse time do técnico Dorival Júnior? Ganhou um respirinho depois do empate contra o Cruzeiro ou ainda continua sempre o próximo pode ser o último?
Ganhou porque se perdesse pro Cruzeiro, muito provavelmente o técnico do Corinthians contra o Botafogo seria o Orlando Ribeiro, que comanda o Sub-20. O Dorival tá realmente na corda bamba e esse jogo contra o Cruzeiro seria o estopim do trabalho caso ele fosse derrotado, caso o Corinthians fosse derrotado. Pro jogo contra o Botafogo, já pensando no clássico contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, tendência é de um time misto, com muitas alterações em relação às escalações que vem jogando. Claro, o Hugo Souza é mantido, alguns pilares ali, o Ranieri deve pintar na escalação depois de ser desfalque do Corinthians contra o Cruzeiro, mas a principal novidade deve ficar pela estreia de um garoto da base, o volante Bahia, Luiz Gustavo Bahia. Tem passagens por seleções de base e deve ser ele o substituto de Rodrigo Garro, pendurado, tomou o cartão amarelo contra o Cruzeiro, portanto suspenso para esse jogo no Rio de Janeiro. O Bahia deve ser a reposição, Yuri Alberto ganhando alguns minutos no segundo tempo. E há quem diga aquela suspeita de que o Garro deu uma forçadinha no amarelo, porque estava pendurado e o joelho dele, com os problemas que tem, talvez não fosse o ideal jogar no sintético nesse momento. Talvez seja essa a percepção do departamento médico do Corinthians, portanto, o argentino está fora, assim como o José Martínez, que foi punido com o terceiro cartão também contra a Raposa. Boa, mais alguma coisa do Timão? Por enquanto não, mas a qualquer momento a gente sabe que pode pintar uma nova denúncia no Ministério Público. Exatamente. Então, já voltamos com mais informações. Até em cima disso, o Augusto foi indiciado, né? Tem data já para rolar todo o inquérito, tudo para o encerramento, conclusão do caso, independentemente se ele será ou não detido, liberado, tem alguma data para que o final da história seja contado? Não exatamente, Soler. Agora seguem os passos naturais do Poder Judiciário. Então eles vão colher depoimentos, vão conversar com as pessoas, vão analisar o caso e o julgamento segue sem ter data marcada e sem previsão do tipo também. É um caso que o relatório ele já é muito completo a respeito da investigação, porque o inquérito tomou 1 ano para ser concluído. Então todas as informações da investigação já estão ali. E lembrando que não é só Augusto Melo que será julgado, não é só ele como réu também. Marcelo Mariano, que era diretor administrativo do clube na época do acordo com a Vaidbet, o Sérgio Moura, que era superintendente de marketing do clube no momento da assinatura com a Vaidbet, inclusive foi citado nos depoimentos como responsável por trazer a Vaidbet ao Corinthians, e o Alex Cassundé, que seria o suposto intermediário, né, o intermediário que consta no contrato e que foi indiciado por lavagem de dinheiro, responsável pela empresa Rede Social Media Design Limitada. Há também outros 2 empresários citados como possíveis autores dessa suspeita de lavagem de dinheiro que, de acordo com a Polícia Civil, de fato ocorreu para custear a campanha de Augusto Melo à presidência em 2023. Boa. Sobre campo e bola, meus amigos, o que parece para vocês esse duelo Botafogo-Corinthians amanhã, sábado, 6h30 da tarde, no Newton Santos? Cara, assim, né, em tese, é por tudo que o Botafogo tem nos últimos tempos de investimento, de organização, é um time bem favorito pro duelo de amanhã, mas a gente tá falando do Corinthians, né, do outro lado. O Botafogo, desde o retorno do Mundial de Clubes, vamos lá, quais são os jogos do Botafogo? Vasco, Vitória e Sport. O Botafogo ganhou do Vasco, o Botafogo empatou com o Vitória em 0-0 e o Botafogo ganhou do Sport 1-0. Trocou de treinador, né? Tem lá o Ancelotinho. David. Exatamente. É um time que a gente espera, né, que brigue por títulos na temporada de 2025, joga em casa. Mas o Corinthians pode surpreender, né? Por que não? Eu apostaria até que o Corinthians pode arrancar um empate ali, mas é difícil, né? É difícil, assim. São times hoje, realidades diferentes, né? Com relação à estrutura, à condição financeira e até aos times que os treinadores levam a campo. E aí teremos o duelo entre o ex-treinador da seleção brasileira, o último treinador antes de Carlo Ancelotti, e o auxiliar, pelo menos na Copa do Mundo, o Ancelotinho
será auxiliar do papai. E né? se o Dorival tivesse tomado um vermelho contra o Cruzeiro, seria o filho do duelo de filhos de ex-técnicos da seleção. Verdade. Seria o Lucas Silvestre no banco do Corinthians, auxiliar e filho de Dorival Júnior, contra David Ancelotti, auxiliar e filho de Carlo Ancelotti. Pois é, e é interessante ver esse movimento do Botafogo ao contratar o Ancelotinho, porque Ancelotinho é bom, né? é uma aposta, né? Tem como não chamar de Ancelotinho, né? É uma aposta diferente, assim. E interessante, né? É um cara que, pô, tem toda uma experiência, um lastro europeu aí com o pai, acompanhando em tudo. Botafogo... Mas entra aquela grande frase do Mário Marra, né? Ele tem um amigo que morou 10 anos numa garagem e não virou um carro. Sim. Verdade. A gente vai descobrir se o Ancelotinho é um carro ou não em breve. Exato. A gente vê, por exemplo, o Matheus Seria um filho Batti. de craque que deu certo, né? Sim, Normalmente exatamente. no futebol brasileiro, o filho do craque... É complicado. Só Ademir da Guia, né? E Djalminha. Não, tem mais gente. Quem mais? De craque mesmo? Filho de craque, que também foi craque. Thiago Alcântara. Não, mas falar que o cara é craque. Fala, pô, esse é Ele craque. foi craque. Foi craque, pô. Que isso? Mazinho foi craque. Thiago Alcântara é top 10 da história da Bundesliga, eu acho. É? Acho que sim. Mas o pai foi craque. Pô, muito. É? Bem, Muita também, coisa. Mas o Thiago foi melhor que o pai. O pai dele só deixou um tal de Raí no banco numa Copa Verdade. do Mundo e o Brasil foi campeão sim, dela. verdade. Só isso. Verdade. Tá bom pra você ou quer mais? Aí é superestimado também, né? Mas vocês não querem tocar nesse tema. Pra mim ele sempre será o irmão do Sócrates. É isso aí. O cara não é nem o melhor da família e tem que achar craque. Que atrocidade falar isso, né? Respeito, cara. O Raí jogou um absurdo, cara. O Raí foi Não, muito jogou craque. muita bola. É claro que é só uma brincadeira. Falta craque Neto aqui essas horas, né? Os comentários seriam pertinentes a respeito dessas análises. Aliás, pelo nível dos nossos comentários aqui, Júlio desista de jogar bola, né? Filho de craque não vai... É verdade. Então, a gente já desencorajou o craque Júlio a seguir em frente. Compensação tem a criança que imita o craque Neto, né? Sim. Que se apresenta auto-intitulado Craquinho Neto. Craquinho Neto. Então Exatamente. pode seguir o legado. Pode Ao seguir menos o- como apresentador. Sim, exatamente. Mas é isso, Solé. O jogo de amanhã é bem difícil pro Corinthians. Filho de presidente de clube vira presidente de clube também? Ah, no Santos. Não. Tem isso. No Bom, Santos pode acontecer. No Corinthians Verdade. rolou, né? Do Corinthians? O Duílio. Filho? Verdade, o Duílio é neto. Ah, ele é neto? É, não, filho. O vô dele foi o primeiro sócio, filho do Foi Adilson. presidente. Verdade. Da época da democracia. Eu acho que ele não foi presidente. Ele era foi diretor de futebol, né? Ele foi diretor de futebol da Isso, democracia corintiana. o Duílio teve o mesmo cargo que o pai, que foi a direção de futebol, isso. Isso. E É agora isso. tá aí, né, na boca do povo.